Boa noite, Ruben. Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. Sporting vence o Gil Vicente, garante matematicamente o segundo lugar e, consequentemente, o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu perguntava-lhe sobre o jogo, se acha que a mobilidade no ataque acabou mais uma vez hoje por fazer a diferença, por surpreender de alguma forma. O Gil Vicente tem uma defesa sempre muito organizada e que foi apanhada várias vezes em contrapé. E depois também, sei que não gosta de particularizar, mas destes minutinhos do Rodrigo Ribeiro no final, ele teve dois lances que empolgaram bastante os sportinguistas. Como é que viu esses dois momentos que o Rodrigo teve perto de marcar? Em relação ao jogo, não só a mobilidade dos três da frente, mas nós percebemos onde estava o espaço. Também o Gil Vicente veio defender um bocadinho mais alto e tentou-nos, e houve algumas saídas de bola que nós é que entregámos a bola ao Gil Vicente. Mas o facto de nos pressionarem mais alto, nós conseguimos sair várias vezes e foi pela largura que tivemos essa capacidade, porque os alas, o Samuelino às vezes, e nós vimos isso em várias jornadas, em que o Samuelino é que faz um acerto na defesa para linhas de 5 e quando queriam pressionar alto tinham dificuldades depois a apanhar o Nuno Santos e o Porro, e foi isso que aconteceu, e os jogadores foram bons a sair, bons a perceber que o espaço estava na largura, e depois têm qualidade individual para resolver os problemas, sabendo que nós chegámos muitas vezes em zonas de finalização e não definimos muito bem. Ou o cruzamento do Porro era muito forte, ou o do Nuno era um bocadinho atrasado demais, e nesse aspecto nós podemos melhorar, mas mostramos muitas coisas boas, falhámos muitos golos, mas dominámos completamente o jogo, e isso foi muito claro durante a partida. Em relação ao Rodrigo, é um miúdo com muito talento, pode jogar nas três posições da frente pela sua mobilidade, é muito inteligente, não tem assim tanto treino connosco e sabe organizar uma pressão, ser o homem central para saber quando sair, teve ajuda dos outros, eu vi e reparei sempre. Depois a forma como ele recebeu a bola e arrancou para a baliza para rematar revela a personalidade. O segundo lance, a forma como ele controla com o esquerdo e dá a volta e não se precipita para rematar. São esses pormenores que nós reparámos também quando ele começou a treinar connosco. Realçar também, por exemplo, o Chermiti hoje, que fez 2 golos nos Júniores e tem tido um crescimento muito grande, portanto depende mais deles do que do treinador, e todos eles terão oportunidades se assim tiverem espaço para isso. RTP. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos, RTP, em direto para o programa Tiro de Ataque. Perguntava-lhe se sabe mais a entrada direta na Liga dos Campeões, esta vitória hoje, ou a esperança pelo título, e depois também perguntar-lhe, Ricardo Soares deixou aqui duras críticas à arbitragem neste encontro, o que é que tem a dizer sobre isso? Nenhumas. Em relação a isso, cada treinador vê o jogo à sua maneira. Eu gostei muito do jogo da minha equipa, fomos justos vencedores. O resultado peca por escasso, porque poderíamos ter levado um resultado completamente diferente. Em relação ao sabor, sabe melhor a Liga dos Campeões, porque é algo palpável. É algo que nós já temos, já ninguém nos tira, dependia de nós. Em relação ao resto, como disse já há umas semanas, desde o jogo do Benfica, acho que vejo com muita dificuldade que isso possa acontecer, mas temos que ganhar o Portimonense e é só isso que temos que pensar. SIC. Olá, Ruben, boa noite. Gonçalo Gestas, em direto para a SIC Notícias. Duas questões. A primeira, vamos ter a tal confusão que o Ruben Amorim falava ontem na antevisão a este jogo, com o Clássico a poder decidir o campeonato. Pergunto-lhe se vai ver esse jogo, se vai estar a torcer pelo Benfica, ainda que já tenha começado, tenha pouca esperança no campeonato. E depois uma questão relativamente ao jogo, porque é que trocou o batedor do penalti? Em relação à primeira pergunta, eu não vou estar a ver porque é a mesma hora, não é? E vou estar muito focado no jogo, no nosso jogo, e temos mesmo que vencer. Portanto, nesse aspecto, a confusão, volto a dizer, já o disse na Flash, também conheço bem o Benfica e o significado que é para um clube como o Porto festejar lá, seria o mesmo se fosse inverso. Portanto, é essa confusão que eu falei, que corra tudo bem, não tenho qualquer interesse em que haja confusão, digamos assim. E, portanto, basicamente é isso. Em relação ao penalti, foram eles que trocaram. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Eu poderia ter dito isso, porque o Pote precisava de um golo, mas eu não disse nada. Toda a gente percebeu, o Nuno Santos também queria marcar, mas perceberam que o Pote, e isso revela que eles se conhecem, e o treinador não teve nada a ver com a troca. CMTV, Pedro.
Boa noite, Pedro Neves de Sousa, em direto para o programa Liga de Ouro da CMTV. Eu pergunto-lhe, há imagens suas no final do jogo em que aparece um pouco emocionado. Eu queria saber que significado é que teve este jogo para si e estes 90 minutos também. E o outro é, o Benfica falha o segundo lugar, já reagiu, já criticou a arbitragem de Alvalade. Queria um comentário seu. Benfica fala num penalti perdoado, noutro do Baden e também fala um dia normal do VAR em Alvalade. Pedia-lhe um comentário esse e já disse que não vai ver o jogo do Benfica, mas pergunto se na próxima jornada volta a ser benfiquista desde pequenino. Não, em relação ao comunicado do Benfica, já falámos aqui várias vezes sobre isso, eu não vou estar a comentar. Muito feliz pela vitória do Sporting, fomos claramente melhores contra uma excelente equipa, mas para mim, desde o primeiro minuto que não houve dúvidas qual foi a melhor equipa em campo. Em relação à emoção, volto a dizer, é na mesma altura do ano passado, são alergias. Isto prova que o ano passado eu também em Vila do Conde não estava emocionado a esse ponto. São mesmo alergias na mesma altura, faz parte, muita gente tem e portanto não foi emoção nenhuma. Ficamos em segundo lugar, custa muito, perdemos a taça, custa muito. Não acabámos o campeonato como não há nada para estar emocionado, há coisas para estar zangado e frustrado, mas já a pensar no futuro. Em relação ao Benfica, isto é desde pequenino, eu já falei o que tinha a falar sobre esse assunto, nunca menti de onde vim, não escondo isso, mas agora eu defendo o Sporting e sou o Sporting. Boa noite, Ruben. Francisco Lima para a CNN Portugal. Apesar da época ainda não ter terminado, o Futebol Clube do Porto pode sagrar campeão já no próximo fim de semana. Pergunto-lhe que balanço faz desta época do Sporting até ao momento? O balanço vamos fazer mesmo no fim, mas o meu balanço é em 4 competições que entramos, 4 competições, ganhámos 2, perdemos 2, Champions League também, mas convenhamos que seria mais difícil. O meu balanço é esse. O Sporting é um grande clube, ambiciona ganhar os títulos todos e o treinador não conseguiu levar a equipa a ganhar nem a Taça de Portugal, nem o campeonato. Portanto, o balanço, para mim, é sempre, volto a dizer, é sempre escasso. Mesmo olhando para a realidade dos clubes, e eu não sou parvo, sei bem a diferença que ainda há, mas nós queríamos mais, tentámos mais, o balanço é esse. Ganhámos 2, perdemos 2, é escasso. Mais 2 questões, Bola TV, fechamos no 0-0. Olá, boa noite, Ruben. João Farinha, em direto para a Bola TV. Disse há pouco na Flash que este acesso direto à Liga dos Campeões permite, entre outras coisas, ao treinador fazer pressão junto da direção para manter o grupo. Pergunto-lhe qual vai ser o seu primeiro pedido à direção, depois de garantido este acesso direto à Champions. O meu pedido, nós estamos sempre a trocar ideias sobre isso. Obviamente que eu gostava de manter os jogadores todos, porque é importante, porque todos os jogadores são muito importantes. Obviamente temos que fazer alterações no plantel, porque nem sempre quando se ganha tem que se manter tudo. Nem tudo está mal, mas há algumas alterações que temos que fazer em relação ao plantel. O que eu vou fazer é conversar quando acabar a época, conversar como faço sempre com o Viana, falamos com o scouting, falamos com a equipa técnica, falamos com o gabinete de análise, toda a gente, todos juntos a decidir o que é melhor para a equipa. E o que eu quero fazer, e quando falei sobre isso, é manter os jogadores que toda a gente sabe que são cobiçados, que foram cobiçados em janeiro. Eu vou fazer a minha parte, faria sem Liga dos Campeões, mas com Liga dos Campeões tenho outra almofada, digamos assim, para fazer o meu papel. Última questão, 0-0. Boa noite, Ruben Vasco Moreira 00. O Nuno Santos é um jogador particular, a julgar por aquilo que também nos vai dizendo aqui nas conferências, e ele este ano deixou se calhar de ser tão indiscutível como chegou a ser na época passada e passou a jogar muitas vezes também a partir de uma outra posição, como jogou hoje. Como é que viu esta exibição de hoje, em que ele até foi eleito o melhor em campo, e esta época do Nuno Santos se calhar um bocadinho diferente da anterior? O Nuno Santos fez e os números dizem isso também, obviamente não é só números, fez uma época ainda melhor que a época passada, apesar de jogar mais vezes atrás.
É um jogador que às vezes ainda se perde com certas coisas que não se devia perder. Melhorou muito ao longo da época defensivamente, foi uma posição nova, mas é um rapaz que dá o que tem, foi sempre habituado a jogar muito à frente, adaptou-se bem atrás, fica muito chateado quando não joga. E portanto vejo com agrado aquilo que ele fez. Acho que ele pode fazer melhor. Acho que ele pode fazer melhor se ele estiver concentrado completamente na tarefa, naquilo que tem que fazer quando subir e não se perder em certas coisas. Também às vezes paga por coisas que também não faz, outras vezes faz e é castigado por isso. Portanto, eu acho que ele pode fazer melhor. Acho que aquela posição é muito boa para ele. Pode melhorar num contra um, mas o facto de estar sempre aberto e não jogar tanto por dentro tira-lhe alguma profundidade, mas ele pode ter essa profundidade mesmo naquela posição. Portanto, vejo com excelentes números, uma segunda época em que faz muitos golos, muitas assistências, mas eu acho que ele tem potencial para fazer mais e é nisso que nos vamos focar. Muito obrigado. Boa noite.